A Bíblia diz que ele queima, porque ele sabia que ministério. Tem períodos que nós estamos vivendo, um período de provações e privações. As coisas começam a faltar, o inimigo começa a se levantar, e nessa hora, a nossa carne quer gritar falando, volta para trás, olha onde você estava. Quando você estava no tráfico, você não tinha necessidade financeira. Quando você estava naquelas rodas de balada, de festa, de promiscuidade, não tinha problema. Onde você andava, você era respeitado. E parece que agora você está na presença do eterno Deus, fazendo a coisa certa, e as coisas estão dando errado. Eu quero falar para você, Deus está te provando para depois te aprovar. Deus está preparando você, está forjando o seu caráter, está trabalhando no seu coração, está te aproximando para o lugar da intimidade, porque Deus não levanta ninguém sem primeiro ensinar. Deus está te ensinando. Bem-vindo à escola do eterno, porque Ele te matriculou para depois te fazer mestre, para depois te fazer solidários. Há pessoas que irão passar pelo que você está passando. Você é o próximo profeta que Deus vai levantar. Ele queima, diz o texto que ele vai, e ele sai, e diz o texto bíblico que a Bíblia Sagrada diz que Elias chama ele, e de repente Elias chama e fala, fique aqui que eu vou para Jericó. Eu vou para onde? E ele falou, viva o Senhor e viva os deuses que eu não te deixarei. Viva o Senhor que eu não te deixarei. A Bíblia diz que eles passaram por Jericó, e ele chega até Gilgal. E quando chega em Gilgal, Elias fala de novo, volta para trás que daqui eu estou indo para Gilgal. Ele fala, eu não posso te deixar. A Bíblia diz que ele vai passar por Gilgal, por Jericó, e diz o texto bíblico que ele fala assim, agora eu tenho que continuar. Ele fala, não, eu vou com o Senhor aonde for. Aí os filhos dos profetas, ou seja, os alunos da Estivá já sabiam, porque irmãos, quem ora Deus fala na intimidade, quem ora Deus fala no profundo. Deus não vai levantar ninguém sem primeiro dar uma intimidade espiritual, de você ter sensibilidade de ouvir a voz. Os filhos dos profetas viraram para ele e disseram, ei Eliseu. Ele, pois não, você sabe que o Senhor levará o teu senhor Elias. Eu sei, calai-vos, porque vozes se levantarão para querer te parar, vozes se levantarão para falar, não vai dar certo, não vai acontecer com você. Aconteceu com fulano, com cicrano, mas Deus nem sequer comunicou com você. Mas entenda, o que está vindo para você vai ser maior do que isso que você está passando. O que está vindo para você vai ser além do que você está passando. Ele falou, calai-vos, e ele segue para Gilgal. E diz a Bíblia que quando chega em Gilgal, Elias para e fala, pede-me o que você quer que eu te dê. Ele olha para ele e ele fala, o que eu almejo é uma porção dobrada do teu espírito, é uma porção dobrada da sua unção. Aí Elias sabia que era uma coisa tão forte que ele falou, dura coisa pediste, mas se me vê subir, se me vê... O segredo da vitória é quando um sobe, é sinal que Deus vai subir o outro. É quando acontece o testemunho para um, é que o testemunho do outro está perto. É que quando a vitória vem para mim, é que a sua vitória está chegando. Quando Deus começar a te levantar, alguém vai ser impactado e vai receber a informação. Deus falou um dia que ia levantar e levantou ela, vai me levantar também. Falou que ia levar ele e levou, vai me levar também. Falou que ia curar ela e curou, vai me curar também. Falou que ia me dar uma família e deu, vai dar para ela também. O que Deus vai fazer na sua vida vai dar o que falar. Muitos vão se arrepender porque não acreditaram. Quando você falou, disseram, é um sonhador, é uma sonhadora. Mas Deus está falando, eu sou Deus que trabalho nos sonhos. Eu sou Deus que o profeta Isaías falou, que desde a antiguidade não se viu e nem se ouviu um Deus como o Senhor, que trabalha em prol daqueles que nele espera. Continua confiando, sabe por quê? Porque antes desses 12 dias acabar, a vitória para muitos vai chegar, a chave vai descer, a porta vai se abrir, a enfermidade vai sair, e o nome do Senhor será glorificado. Quem acredita nisso sem falsidade, levanta as duas mãos. Senhor, levanta profetas e profetizas de caráter nessa casa. Diz o texto que ele falou, se me ver subir, vai, acontece. A Bíblia diz que eles pararam diante do Jordão. Diante do quê?
Jericó, Gilgal e Jordão. Repete comigo: Jericó, Gilgal e Jordão. Pararam diante do Jordão. E diz o texto que Elias agora vê uma carruagem de fogo. Ele vê o quê? E a nossa Bíblia diz que ele subiu no redemoinho. Subiu no quê? Mas a cultura judaica fala que a carruagem passa e Elias sobe na carruagem e é levado aos céus na carruagem. Só que quando ele sobe na carruagem de fogo, a capa dele cai. E quando a capa cai, o profeta Eliseu pega aquela capa e ele está triste. Ele está o quê? Porque o Senhor dele foi embora. Presta bem atenção. Quando Deus começar a te levantar, não é para falar mal de quem caiu, de quem pecou, de quem errou, de quem falhou, de quem Deus levou. Deus não precisa recolher alguém para levantar você. Deus não precisa tirar alguém para colocar você. Deus tem um lugar para você. Deus fez uma promessa para você. Deus tem um chamado com você. E o que Ele falou, se não tiver porta, Ele abre a porta. Se não tiver caminho, Ele abre. Se não foi construído, Ele constrói. Mas o que Deus quer fazer, Ele faz. E quando Ele opera, ninguém impedirá. A capa cai. A Bíblia diz que ele está diante do Jordão. Diante do quê? Porque são fases. Primeiro Jericó, depois Gilgal e depois Jordão. Vira para essa pessoa e fala: passa essa fase que Deus vai te honrar no final dela. A Bíblia diz que ele vê a capa, ele pega a capa e ele faz assim com a capa. Ele está diante do Jordão. O Jordão está na frente dele. Ele pega a capa e ele fala: onde está o Deus de Elias? E o Jordão faz assim, ó. Ele atravessa, ele passa. E a Bíblia Sagrada diz que quando ele passa do outro lado, existia uma fonte que a água era solúbra. A fonte era estragada. A fonte era o quê? Aí os habitantes da cidade, diz o texto bíblico, que aqueles filhos dos profetas de Yeshivá se aproximaram dele e disseram: olha, o Senhor levou ele para algum lugar, nós podemos ir atrás? Eliseu falou: não vão atrás, vocês vão perder tempo. Ou seja, tem alguém que não acredita no que Deus falou para você, mas Deus vai fazer eles entender que quem promete, cumpre, chama, respalda, salva, envia, supre e não deixa faltar nada. Ele falou: não vão, só que eles foram. A Bíblia diz que eles perderam tempo. Quando eles voltaram, diz o texto que Eliseu para numa cidade, e o povo chama ele e fala assim: olha, esse lugar é tudo bom, só que a água é insolúvel, não dá para beber. Eliseu falou assim: me traga sal, me traga. Ele pega o sal, ele consagra, e ele fala que o Senhor Deus prospera essa água, vire água filtrada e potável. A Bíblia Sagrada diz que os habitantes começaram a beber aquela água, e nós sabemos que quem vai a Israel hoje em caravana, existe lá a fonte que Eliseu orou e sarou as águas daquele lugar. Sabe o que Deus está falando? Eu vou te liberar uma unção, que você vai tirar veneno de muitas panelas, veneno de muitos lares, veneno de muitos casamentos falidos, ministérios quebrados, pessoas destruídas. Deus vai te levantar para fazer ponte e não mais muro. Deus vai te levantar para restituir aquilo que foi destruído. Deus vai te levantar para estender a mão para quem está caído. Deus vai te levantar na força de um leão, na força de uma leoa parida. Deus vai te dar uma unção, que eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque diz o Senhor. Nós já vamos orar, entenda. A Bíblia Sagrada diz que o profeta levou crise. Repete comigo: todo profeta leva crise. Presta bem atenção. Se a água não era potável, era solúvel, tinha alguém que vendia água, sim ou não? No Nordeste tem muita gente reclamando do nosso presidente, mas ele levou águas em lugares que os carros pipas dos governos anteriores entregavam e vendia água. Então é lógico que essas pessoas ficaram furiosas, porque elas se aproveitavam com a falência e a falta de água para alguém. Eliseu agora pega aquilo e consagra. A Bíblia diz que quando ele sai, presta bem atenção, estou fazendo uma exegese de Eliseu. Quando ele sai, diz o texto bíblico, que apareceram 40 homens, 40... A nossa Bíblia fala anões.
Só que eram 40 homens de pequena estatura. Eles viram o profeta Eliseu e ele era calvo, careca. Eles disseram assim: sobe, calvo. Você não subiu com o seu Senhor? Ele foi, você não foi? Só que a história vai falar que eles eram vendedores de água para aquele lugar. E quando o profeta chegou e ele colocou a água da purificação, quando ele fez a fonte, que é produção divina, natural da terra gerar, aqueles homens começaram. Agora você vai ficar triste e querer zombar do profeta. Sabe o que Deus está falando? Todas aquelas pessoas que se aproximaram de você para tirar proveito, agiota, oportunista, empréstimos com juros, pessoas que pegaram a sua situação e começaram a tirar vantagem, eles vão ver o revertério que Deus vai fazer. Sabe por quê? Eu estou vendo uma roda gigante enorme hoje aqui. Deus está falando: eu vou tirar do vermelho esse ano, eu vou dar a restituição, eu vou dar essa casa que eu prometi, eu vou fazer um milagre, porque alguém estava tirando proveito até hoje. Sabe por quê? Porque Deus está trazendo provisão, Deus está trazendo porta de milagre, e Deus está mandando eu falar para alguns: eu estou abrindo portas diante de portas. Sabe o que Deus está falando? Naquele lugar que você está sendo humilhado, eu vou te colocar na cadeira de honra daquele lugar. Alguém que é escravo vai virar patrão, alguém que é funcionário vai virar empresário, alguém que estava embaixo vai para cima. Receba da parte de Deus. Eu estou sentindo a unção de Deus aqui, irmão. Receba, 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 receba. Há uma unção. Receba. Deus vai fazer. Aleluia. Aqueles homens que ganhavam com o lucro daquela água foram zombar do profeta. A Bíblia diz que Eliseu os amaldiçoou. Eliseu, quando ele os amaldiçoou, a Bíblia Sagrada diz que sai duas ursas. Duas o quê? Irmãos, em Israel não tem floresta. Quanto mais ursa. Só que o profeta liberou a palavra, Deus fez sair duas ursas e matou aqueles 40 vendedores de água. Sabe o que Deus está falando? O improvável eu vou fazer. Aquilo que não existe. Mas como era pobre, era o coitadinho, era o mais fraco do ministério, era o mais pecador. Só que Deus vai derramar uma graça, Deus vai derramar uma unção, Deus vai derramar um poder, apóstolo, que vai ser os maiores pastores dessa casa, que serão os maiores profetas desse ministério. Sabe por quê? Porque envergonhados e confundidos ficarão aqueles que se levantarem contra aquilo que Deus quer fazer. Deus vai diante de ti, Ele vai quebrar os ferrolhos de ferro, Ele vai endireitar os caminhos tortos, Ele vai te dar os tesouros escondidos da escuridade. Receba para esse ano, receba, receba. Tem chave, tem carro, tem apartamento, tem casa de campo, tem. Eu não sou profeta de caos, eu estou aqui profetizando. Vai ter passaporte, vai ter viagem, vai ter churrasco, vai ter festa. Eu estou vendo uma mesa e Deus preparando a unção para alguns. Sabe por quê? Porque alguém vai se arrepender, porque tem profeta sendo levantado para 2022. A pleno vai romper. É o rompimento espiritual, financeiro, ministerial. Receba, 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 receba.